Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais esta live pela Casa Fraterna Novo Caminho, que a gente vai dar prosseguimento aos estudos do livro Segue-me agora, que é de Chico e Emmanuel. Hoje a lição chama Contra o Perigo. A gente vai trocar uma ideia sobre ela. Oi, Cat. Beleza? Boa noite. Josi entrou. Muito bem. Vamos lá. Boa noite, Nadir, Daiane. Sejam muito bem-vindas. Olá, Olá, Josi. Tudo jóia? boa noite para todos. Boa noite. Desligou aqui. Tá saindo. Vamos lá. Reiniciar aqui. Não funcionava o áudio do celular dele. Não, mas está funcionando. Vamos lá. Escrevendo aqui. Tá melhor? Tá, tranquilo. Beleza. Vamos lá. Livro. Segue-me. Lição. Contra o perigo. Perigo. É, Diego. Estão escutando, Diego? Sim, sim, sim. É, pode fazer a leitura e eu inicio os comentários, porque eu, eu esqueci de baixar no computador. Aí, para eu ler, eu tenho que sair aqui da tela. Não, tranquilo. Vamos lá. Contra o perigo. Ó, publicando aqui. A gente já vai começar. Enquanto o pessoal vai entrando. Aliás, pessoal, lembrando aqui da nossa dica de sempre de pegar água, deixar por aí, né? Copo, garrafa, sempre tem uma garrafinha do lado. Nunca é demais, nosso corpo é 70% formado de água, né? E hoje, especificamente, já que a gente está estudando um pouco da doutrina do Cristo, a gente vai receber os fluidos adequados, compatíveis, né? Isso vai reverter a nosso benefício, especialmente porque daqui a pouquinho a gente vai fazer a nossa prece. E a água é o maior produtor de energia que a gente tem ainda. Então, vamos lá, dá tempo ainda. Ale, boa noite. Muito bem. Renata, Rosara, Kelly, Caroline, sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Podemos fazer nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, que Ele ilumine esse estudo, essa explanação do Evangelho, que nós consigamos, né, estar à altura desses ensinamentos, que possamos abrir nossos corações e conseguir realmente sentir Deus entrando dentro de nós, né, em nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não
nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Assim seja. Paulo Estevam, boa noite. Vamos lá. Está fixado ali, né? A lição. Contra o perigo. Tá. Beleza. Então vamos começar. A citação é a seguinte: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Jesus. Lucas 12:8. Aí vem a lição, né? O Emmanuel. Muitos companheiros de labor evangélico supõem que confessar o Mestre resume-se tão somente numa profissão de fé, por intermédio das palavras. Para a demonstração de que aderimos sinceramente a Jesus, bastará subir a uma tribuna ou discutir acaloradamente com alguns amigos que ainda não nos conseguem compreender? Semelhante confissão tem sido o objetivo da maioria dos discípulos através dos tempos. Mas essa atitude desassombrada é uma das faces da realização, sem constituir, entretanto, o seu precioso conjunto. Confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder, em ações de amor e desprendimento, que os homens vulgares ainda não conhecem. Não será instituir convicções apressadas nos outros, mas pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar, junto de nossa alma, algo de mais elevado que não sentem nos outros lugares e situações do mundo. Não é fácil confessar a Jesus entre as comunidades terrestres, quando sabemos que Ele próprio foi por elas conduzido à cruz do martírio. Mas é dessa confissão que a sua palavra persuasiva nos fala, do Evangelho da Verdade e do Amor. É preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal, sem a participação de suas energias interiores. O Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores das estradas do mundo, mas esse ato não se pratica apenas por palavras, e, sim, por todas as demonstrações vivas do coração. Muito bem. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Muito bem. Diga, Josi. Bom, Diego, quando a gente fala em confissão, né, nos confessarmos, a gente logo imagina nós verbalizando algo, né? Então, quando nós pensamos em dizer algo, né, sempre falando algo sobre Cristo, nós pensamos em estar sempre dizendo isso com palavras, né? A todo instante nós vemos isso, né, com as pessoas quando elas falam sobre Cristo. Mas tem algo, né, nessa lição que nos remete que viver com Cristo vai além do que as palavras, né? Então nós temos que estar realmente de corpo e alma, né? Para a gente viver os ensinamentos do Cristo no passado, né? Nós nos colocávamos, às vezes, até em condição de perdermos a nossa própria vida, né? Tinha os circos, tinha aquelas situações que aconteciam, que as pessoas, quando elas confessavam, né, que eram adeptas dos ensinamentos do Cristo, elas eram punidas com a própria morte, né? Nós falamos, quando falamos de morte, nós estamos falando da morte física aqui, né? Nessa encarnação, né? Naquela encarnação que a pessoa estava. Então, elas eram punidas com a própria morte, né? E hoje, confessar, né, que está com Cristo, ele vai além, né? Porque quando nós
nos confessamos estar com Cristo, nós estamos tentando a todo instante buscarmos estar condizentes com os ensinamentos do Cristo, né? E estar condizente com os ensinamentos do Cristo vai muito do nosso livre-arbítrio, né? Porque nós fazemos as nossas próprias escolhas e as escolhas nos remetem à questão do nosso dever, da nossa ética, da nossa condição realmente de estarmos, né, tentando buscar exercer uma vida condizente, né, com Jesus, né? Sim, a tal da coerência. As coisas que a gente estuda, não só nas lives, né? Tudo que a gente estuda de evangelho, remete a valores, né? Valores basilares, valores muito densos. Quando falo basilares é porque é isso mesmo, é base. É base para crescimento, né? Uma fundação de qualquer coisa. Uma casa precisa de uma base, uma cidade precisa de uma base territorial, digamos, né? Tudo precisa de uma base. A base da nossa edificação extrafísica, espiritual, são valores extrafísicos, espirituais. Nesse caso, de elevação moral. O nosso porto seguro chama-se cristianismo. O nosso aqui, a gente está assistindo essa live agora, né? O nosso chama-se cristianismo. Espírita, banda, a base é cristã. Então, são coisas muito densas, muito profundas. E justamente por isso a porta é tão estreita, né? Como dizia o Cristo. Ele nos coloca diante ali da realidade, né? Com todo o discurso. Eu vou usar essa palavra, mas não me entendam mal, né? Revolucionário na época, né? A revolução moral, revolução sem briga, né? A proposta é do amor, então não poderia ser diferente. Coerência. E propõe essa revolução moral, né? De valores. Quando traz isso, ele nos força, né? Nos coloca diante de uma realidade, até então, que não se pensava, né? Tudo bem, havia os profetas, já tinha alguma coisa sobre o assunto, mas não naquela intensidade, naquela vivência toda, arrastando tanta gente, fazendo todo aquele movimento. Então trouxe essa realidade para nós, e ser confrontado com a realidade é um negócio complicado para a gente. É um negócio complicado. Os sofrimentos que a gente encara é porque a gente resiste à realidade. A realidade é o quê? Somos filhos do Pai, Deus, estamos submetidos às leis de Deus. E a gente sempre fala, é lei. Lei vai ser cumprida. Ela sempre é cumprida. O descumprimento de lei gera consequência. Como a gente traz essa fagulha divina dentro de nós, quando a gente descumpre, isso nos causa sofrimento. Sofrimento, o nosso sofrimento. Né? Então, não importa se eu decorei todo o Evangelho, se eu sei tudo isso aqui. Né? É só hipótese, não tem nada a ver, né, com a realidade. Não interessa se o sujeito estudou tudo, já internalizou, né, a coisa toda de forma, usando o seu intelecto, conseguiu apreender um número de informações extraordinário. Mas isso não importa, não é tudo. O que a lição nos traz é cidadão que confessa, né, José? Confessa Cristo, ok, mas confessa como? Subindo numa tribuna, ele dá um exemplo. Né? Subindo numa tribuna, discutindo acaloradamente com amigos e tudo mais, né? Que ainda não entendem essa realidade ou não querem mesmo, né? Tá na zona de conforto ali, quer permanecer e tudo mais. Tudo bem. A missão do cristão é falar também? É falar também. É falar também. Não tem essa de não falar nunca. É falar também. Mas o cidadão não quer ouvir, deixa.
Ninguém vai forçar ninguém a nada. Então, o que o texto traz? Né? Subir na tribuna, discutir acaloradamente, né? Às vezes, ir pregar, e como está no Evangelho, faz parte? Faz parte. Faz parte. Isso é confessar? É confessar uma parte dessa confissão. Né? Só que não é todo. O importante é traduzir isso, né, Josi? Traduzir isso que está nas falas para a conduta. E essa fase de transposição demanda muito mais esforço do que o de apreensão de informações, de leitura e repetição. E quando a gente, né, passa a ter um conhecimento maior, né, nós assumimos também uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade para conosco, em primeiro lugar, e para com as pessoas que estão à nossa volta, né? E até mesmo, vamos dizer, com a própria humanidade, né? Com o andar da carruagem em que estamos inseridos neste momento, né? No contexto histórico que nós estamos, né? Então, o dever, ele passa a ser uma obrigação moral de cada um de nós, né? Uma obrigação. Então, o que estamos fazendo, né? Como que estamos realmente confessando Cristo no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, né? Tem, no Evangelho, né, capítulo 17, o item 7, ele diz assim sobre o dever, né? Que o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo de sua própria causa, né? Quando nós falamos isso, nós lembramos do nosso livre-arbítrio, né? Que nós, a todo instante, nós estamos fazendo escolhas, né? E essas escolhas, elas realmente estão de acordo com aquilo que nós aprendemos, nós conseguimos realmente internalizar dos ensinamentos com Cristo, né? Será? Né? Então, nós somos juízes da nossa própria causa. Né? Sim. Pô, é a noção da responsabilidade. É a noção da responsabilidade pelo livre-arbítrio. Né? Te dou a liberdade, mas é responsável. É responsável pelos seus atos. Juiz da própria causa, por isso. É juiz da própria causa. Você escolhe. O que vai acontecer? E a gente escolhe mesmo. Porque existe um negócio chamado planejamento reencarnatório. O gênero a gente escolhe. Está lá no Livro dos Espíritos. O gênero das provas, né, a partir da questão 258 ali em diante. Por ali. Eu não sei exatamente qual. Ela fala que o espírito escolhe o gênero das provas. Já começa aí a decisão. O juiz já começa ali. É o começo do juiz. Assina o contratinho e desce, e vem. E aí, cumpre a nós escolher aqui. Aqui a gente vai escolher o quê? Como é que a gente vai cumprir? Ou se a gente vai descumprir. O compromisso ele é sempre pregresso. Com possibilidade, claro, de alteração, a gente sempre enfatiza isso aqui, né? Alterações podem ocorrer durante a jornada, isso não é nada raro. Com o próprio Chico aconteceu isso, uma moratória, como nos narra a literatura, era para viver até X e viveu até 90 e tantos anos. Ele estava produzindo muito, então foi-lhe dado ali uma moratória para produzir mais. E chega aqui e a gente vai fazer essas nossas escolhas e ver se cumpre ou não. Agora, permeando todo esse trajeto, que a gente não vê que é passeio, permeando todo esse trajeto, tem os nossos deveres cristãos. E é justamente isso. O cerne da questão, o perigo que está falando aqui, né, Jus, na lição, é da gente confessar ser cristão e agir contrário.
e agir de modo contrário. A gente acaba queimando, digamos assim, o cristianismo com isso. Porque Não é as nossas vai de encontro, né? O nosso livre-arbítrio nos dá essa condição, vai de encontro com aquilo que nós viemos aqui melhorar, né? Nossas paixões, nossas dificuldades, né? Então, se fazemos algo que é realmente condizente, né? Nós estamos vencendo, às vezes, alguma dificuldade nossa e estamos conseguindo alcançar algo, essas vitórias não têm testemunho, né? É nós com Deus. isso. Né? É nós com Deus. E quando a gente não faz alguma coisa de errado, né? E quando a gente não conseguiu vencer aquela etapa e a gente ainda está patinando, né? Então, também não tem ninguém para reprimir a gente, né? É a nossa consciência que nos cobra, né? Porque o que nós fazemos, nós nos responsabilizamos, porque nós temos que nós devemos algo para a lei universal, para aquilo que Deus estabeleceu, né? Mas não para o outro que está aqui na mesma caminhada que a gente, né? Então, é um processo complicado, porque não existe ninguém para dizer para você, né? É isso mesmo, né? Então, é você mesmo que tem que estar ali, fazendo a sua parte, né? E estar com a consciência tranquila, né? Com Deus. Sim. Aqui no Evangelho, também no capítulo 18, item 16, o título da lição já fala por si. Aqui está na instrução dos Espíritos, já naquela parte, né? Depois das lições, tudo, né? Das instruções dos Espíritos. E esse capítulo 18, ele é muitos os chamados e poucos escolhidos. O título dessa mensagem, que é de Simeão, é assim: reconhece o cristão pelas suas obras. A marca característica, né? Então ele traz, nessa lição, ele reforça o que a gente está estudando agora. Ele diz assim, pô, será bastante dizer, sou cristão para seguir o Cristo? Né? Como se fosse assim fácil, né? Pô, é só dizer, é só falar, como se tivesse um gênio da lâmpada, né? Faça aí os seus desejos, eu vou atender. Ah, então tá, eu quero ser cristão. Pronto. Já vai ficar virtuoso, já vai resolver a vida, já vai se integrar no mecanismo divino de fraternidade e evolução. Claro que não. Qual é o mérito? E ele fala, sou cristão, será bastante dizer sou cristão para seguir o Cristo? E o conselho é sempre o mesmo, quando a gente procura isso, né? Como é que reconhece o cristão? Como é que é essa história? Os reconhecereis pelas suas obras. E retoma aquela lição, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Ainda tem uma... Cristo fala, né, que a má árvore será cortada e jogada. É um aviso para nós, né? Mas assim, não vai chegar ninguém para jogar. Como a Josi acabou de dizer, aliás, o principal juiz chama consciência. Esse é o principal juiz. Nós vamos. Por quê? Porque as leis divinas estão na nossa consciência. A gente não escapa da nossa consciência. Você pode ficar teimando. Pode. Por quanto tempo? Não sei. Quanto tempo resolver teimar? Até chegar uma encarnação compulsória e leva tempo. Né? Não é raro ver em reuniões mediúnicas espíritos que já estão nessa resistência, nessa teimosia. É teimosia mesmo, né? Ah, sim. Há século. Mais de século. E se recusa. Veementemente. E tem uns que não querem nem encarnar de novo. E sabe que é dolorida a coisa. Que a coisa não é fácil. Não quer voltar. Não quer passar. Né? Pelo que tem que passar aqui.
Só que aí que está o problema. Na lição, no final dela aqui, ó, ela fala o seguinte, que o Senhor deseja ser confessado pelos seus continuadores. Olha a importância disso. Nós somos continuadores. Todo mundo aqui. Nós somos continuadores dessa história iniciada há 2000 e alguma coisa, anos atrás. E na verdade, bem antes disso, né? Como a gente falou, antes dele, profetas, antes dele, sempre teve gente, né? Filósofos da antiguidade já ressaltavam alguns valores que foram reafirmados. Tanto que no próprio Evangelho, né? Tem a doutrina de Sócrates e Platão, a influência sobre as ideias cristãs. Uma parte, né, que fala isso. Então, olha só que coisa. Continuadores da obra. Gente, nós somos continuadores da obra, só isso. Do Cristo. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E para as próximas gerações, né? Pô, é responsabilidade pra caramba. Quando nós realmente internalizarmos, né? Quando todos nós estivermos realmente nessa busca, porque tem muitas pessoas que ainda estão num momento adormecido dentro de si ainda, né? Mas quando todo mundo estiver nessa busca, não quer dizer que quando buscamos estar com Cristo, nós a todo instante estamos conseguindo acertar, né? Não. Mas quando nós, pelo menos, estamos tentando, né? Estamos nessa busca de fazermos o nosso melhor, né? Nós estamos assumindo uma responsabilidade de realmente até mesmo conseguir fazer com que o planeta Terra deixe de ser, né, um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração onde o mal ele vai ter menos poder do que ele tem hoje, né? Exatamente. Não existe, não vamos aqui transmitir a ilusão de que no mundo de regeneração a coisa já está 100%. Não está. E não estará. Não. Mas pelo menos estará. A balança vai dar vai mudar. Diminuir um pouco, vai pender um pouco mais para o outro lado. Que hoje é 90%, nem aí com vida espiritual, 5%, 95%, nem aí 5% ali que tá ligado e busca mesmo. O famoso praticante, né? Aquele conceito interessante, né, que o pessoal criou, uma lacuna. Não, eu sou, mas eu não sou praticante. Eu sou espírita não praticante. Sou católico não praticante. Né? Não existe, né? Não existe. Exato, é um paradoxo. A frase é um paradoxo. Ou é e pratica ou não é. Né? Tá faltando. Tem que ser interessado, né? Tipo assim, eu sou interessado, eu gosto de ver live, eu gosto de estudar, eu gosto de tudo. Né? Mas só, eu não me envolvo tanto, não. Eu prefiro ficar aqui de boa. Esse é o problema, o de boa não leva a lugar nenhum. O de boa é a tal da zona de conforto. É ali que as coisas param de caminhar. E é aí que vem a dor. Justamente aí. Como diz o Evangelho, eles estão... eu não lembro a mensagem exata, nem o capítulo. Mas tem uma mensagem que eles falam assim, que a espiritualidade fala. Nós conduzimos a humanidade com base na espora e no freio. Na hora que para, bate a espora, a galera reage. E na hora que está acelerando demais, freia. Ficou mais nisso, né? Fazendo a comparação ao cavalo, né? Como se fosse cavalo. A espora e o freio. E é assim que a gente caminha por aqui. Claro, né? A gente não deve encarar isso como punição e tudo mais. Aí que está a diferença. Aquela consciência ilusória de que se Deus gosta de mim, nada de ruim vai acontecer comigo. Isso é, meu Deus, isso é afastar totalmente da realidade. Não é assim a coisa funciona. Não é assim. Mundo de provas e expiações, não é assim que funciona. Devia colocar isso como mantra, né? No mundo de provas e expiações, não é assim que funciona. Aqui a gente está mesmo ao lado, ao ombro, ombreando dor todo lado. A dor chega a nós. Eventualmente, ou
Alguns chegam diariamente. O que a fé vai nos dar? Firmeza, esperança, consolação, coragem, esse tipo de coisa. Ó, olha só. Tem um livro que chama No Mundo Maior. É da coleção de André Luiz, né? Aquela A Vida do Mundo Espiritual. Chico Xavier também, né? A psicografia dele e do Espírito André Luiz. Tem um capítulo que chama Apelo Cristão, capítulo 15. Aqui tem o instrutor chama Calderaro. Ele está fazendo ali, está passando umas instruções e tudo mais, conversando com o pessoal. Aqui, especialmente companheiros católicos, romanos e protestantes das igrejas reformadas. Ele coloca assim, que estava em trânsito, né, nos serviços da esfera carnal. Está conversando com o pessoal. E ele fala um monte, ele puxa a orelha mesmo. E serve para nós também, por isso que eu trouxe aqui, né? Claro. Ele fala assim, quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse do ditador em dificuldades para manter-se no poder. É aquela coisa, né? De ficar dividindo quem tem razão, quem não tem, ameaça de cá, ameaça de lá. Isso aí, meu Deus, combatividade inferior, né? Ele chama. Nada a ver, né? E por isso que ele faz essa chamada. Pessoal, e aí? Vamos atinar. Tem nada a ver. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, eles não sabem, então. Né? Para que essa discussão sem proveito nenhum? Tem uma hora que ele fala assim, ó, o jeito que o André Luiz narra, o instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Aliás, parêntese aqui, o irresistível poder de atração. Não é do nada. Essa irresistibilidade. Eu nem sei se existe isso. Né? Esse irresistível poder decorre de uma coisa que chama autoridade moral. Autoridade moral. A autoridade moral é característica de quem sabe tudo e não faz nada? Não. Obviamente pelo contrário, né, Diego? Muito pelo contrário. Na espiritualidade as coisas não ficam encobertas. Na dimensão espiritual, a coisa é aquilo que é mesmo. Até mesmo Jesus, né? Como ele para exemplo, né? Porque ele é nosso guia, né? E exemplo, né? O tempo todo. Ele mesmo lavou os pés dos apóstolos, né? Vamos lembrar disso, né? Para acabar com aquela coisa, né? De se sentir humilhado por causa do... Então, para falar, gente, isso aqui é o que menos importa, né, naquele momento. Olha só, não pode lavar? Então eu lavo, né? Sou considerado o mestre, vou lavar. Pronto, né? Lavou foi, na verdade, a cara de todo mundo. Tem uma hora, e depois desse irresistível... estava falando da autoridade moral, né? Do Livro dos Espíritos. É uma questão que não deve sair da nossa cabeça mesmo, porque mostra como é que funcionam as coisas. De novo, a questão da realidade. Né? É assim que as coisas funcionam. Com base na autoridade moral. Meritocrática. Não existe isso de alguém ganhar um posto de serviço sem merecer. Na espiritualidade não existe isso. Tem que fazer mesmo por merecer. Tem que trabalhar, tem que ser virtuoso no sentido de ter adquirido um cabedal mesmo, né? Moral. E é aí que mostra que dá conta do serviço. É assim que mostra. Basta ver o ministro de nosso lar, o governador de nosso lar. Ele não parava de trabalhar. O André Luiz falava, já estava lá, não sei quanto tempo, descanso mesmo para ele, quase nenhum. Ele não parava. Ele trabalhava mais que todo mundo. Ele era o governador. É mais ou menos o que a gente vê por aqui, né? São os que mais trabalham, não é isso? O pessoal aqui investido em cargos, são os que mais trabalham, os que menos são servidos. Né? A gente ainda leva, a gente chega lá ainda, né? Leva um tempo, mas a gente chega lá. Mas eles têm uma noção muito precisa disso, né? De que existe autoridade, existe esse respeito. Porque a pessoa que chega num determinado cargo, por exemplo, de instrutor aqui, ele chegou porque merece. E aí,
A questão magnética ela é irresistível. Isso está no Livro dos Espíritos, aí que está. Na questão 274 fala que a autoridade moral ela é mesmo irresistível. Então não é do nada que o André Luiz colocou isso aqui. Né? O que ele fala? Muito bem. Fecha parênteses, vamos ao que o sujeito falou. Ele falou o seguinte: se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, eu vou repetir. Se o patrimônio, ele chamou de patrimônio, um bem, uma conquista mesmo, não uma coisa nossa. O patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo. Que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Parece que é de ontem, né? Essa pergunta aqui. Né? Parece que é de ontem. Ela poderia ser feita hoje. Tipo, se nós temos esse patrimônio, que não tem como medir o valor disso, que chama fé religiosa, ou a fé, por que não usar em tempos instáveis? Essa foi a pergunta, né? Trocando em miúdos. Para o entendimento e a construção, por que não usa isso então? Né? O benefício da coletividade. O mundo não melhora do nada. O mundo é a soma de individualidade. Não é assim? É uma soma de indivíduos que compõe uma coletividade. Se aqui a coisa está preta, e pior que tem névoa mesmo, escurecida, escurece, eles relatam isso. Que o campo, a psicosfera planetária fica escura mesmo. Então nem é muito uma figura de linguagem, ela é mais escura. Por conta dessas emanações mentais que são jogadas no ambiente, é por consequência da falta de evolução, né, da não vontade de evoluir, nossa, de nós habitantes. Não é do nada. As coisas não caem do nada. O máximo que o pessoal faz, Deus, seus emissários, é trazer gente para nos esclarecer. Isso é incessante. E deixar a gente que dá conta do recado ficar ao nosso lado. Para a gente poder, né, receber as intuições, poder caminhar direitinho. Mas e aí? É assim? É só isso? Não. Mesmo assim, a gente ainda tem alguns deveres. A oração, por exemplo, esse mecanismo, né, de comunicação direta, já é uma demonstração de vontade. Ah, mas é só isso? Não, não é só isso. Calma. A gente está dando exemplos aqui. A oração é uma forma. Tem gente que nem isso lembra de fazer. Compreendemos? Será que a gente compreende isso? Tem gente que nem prece lembra de fazer? Só passa. A gente nos remete, né, à fala de Jesus, né, e que o tempo todo nós devemos orar e vigiar. Né? Orar e vigiar os nossos pensamentos. Né? O tempo todo temos que vigiar os nossos pensamentos. Né? Em qual sintonia nós nos colocamos. Né? Porque hoje o planeta Terra, ele ainda permanece com a vibração muito baixa. Né? Quando nós falamos de vibração, nós estamos falando do pensamento que prevalece mais, né? Os pensamentos que mais prevalecem. Né? Num dos livros do André Luiz, também, né? André Luiz, quando ele vem do mundo espiritual e vem aqui na Terra, né? Ele fica vislumbrado de uma nuvem muito densa e negra que perpassava, né, pelos prédios, né? E aí ele pergunta para o seu mentor o que era aquela nuvem, né? Ele fica vislumbrado, né? O que seria aquilo? E aí o mentor explica para ele que é o pensamento das pessoas, muito denso, né? Então, olha o tanto que o planeta Terra ainda, né, nós aqui, individualmente, ainda temos que melhorar, né? Porque a nossa tendência é sempre ir para o lado negativo, para o que é ruim, né?
pensar o pior em primeiro lugar, e aí nós esquecemos de fazer a conexão principal, né? É a conexão com Deus, com os ensinamentos dele, através da fé, né? Da oração, de nos mantermos mais ligados, né? Em conexão realmente com o Pai, né? Então nós temos muito que vencer ainda, né? Sim. Porque as injustiças nesse mundo aqui, a gente pode dizer que é regra de homem para homem, eu digo, né? Não de Deus. Né? Senão a gente acusar Deus de injustiça, pode sair da live, pode cair fora daqui, né? Isso não acontece. Deus, esse sim, perfeito, justo e misericordioso. Pronto, né? Além de outros caracteres. Mas o que a gente vê por aqui, por essa falta de internalização de valores, do sentimento de fraternidade, é a injustiça, o cometimento de injustiças. E vamos lá, você está num lugar que nada funciona, você não tem as coisas. A ordem também das coisas não funciona, a ordem jurídica não funciona nada. Qual é a motivação para seguir alguma coisa? Para ser firme, para continuar combatendo o bom combate. Qual é? Se não tiver a fé como esse patrimônio que o instrutor, eu esqueci o nome dele, é muito estranho. Esse aqui é o Calderaro. Não, desculpa, Eusébio. Calderaro é outro. É o Eusébio que falou aqui. O instrutor Eusébio fala, né, se eu tivesse patrimônio, desequilíbrio mental. E olha que mesmo tendo tudo à disposição na Terra, ainda assim é possível o desequilíbrio mental ocorrer. A mesma causa. A causa de todos os males, sofrimentos aqui da alma, é a ausência de confrontação, né, de percepção da realidade que a gente vive. A realidade que a gente vive é: somos espíritos encarnados. Então, a ordem da frase é essa: somos espíritos. Espírito é aquela entidade, né, criada por Deus, que ela é imortal, que angaria vivências, experiências, valores, sentimentos, que é destinada à evolução e à perfeição relativa. Perfeição relativa só para diferenciar de Deus mesmo. Ele, a perfeição absoluta. Isso aí. Então somos espíritos a caminho da evolução. E destinados a esse caminho, esse final feliz, digamos assim, né? Que é a perfeição. E mais trabalho. E trabalho sempre. Na espiritualidade nada fica sem trabalhar. Espiritualidade superior. Por que nós aqui, que ainda não alcançamos esse patamar de iluminação, seríamos os privilegiados, né? E não precisaríamos trabalhar. Esse Eusébio, ele fala uma coisa que você disse, Júlio, sobre o ser cristão. Ele fala assim, ó, sobre ser cristão. Abre aspas para ele. Ser cristão outrora simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía, passado, ininterrupto combate ao mal, com as armas do bem, manifestação ativa do amor, etc. Né? Segurança de vitória da luz contra a sombra, segurança da vitória, quer dizer, esperança mesmo, ainda que esteja em sofrimento. Como os primeiros cristãos sofreram, efetivamente, jogados, né, aos leões, como você disse, etc. E hoje, ele fala que os cristãos de agora, eles não esperam herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições, de espírito edificando nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação. Em algum momento aqui do texto, que é grande, ele fala: o cristão de hoje ele espera a oportunidade de ser servido. Se antes era disputa para ver quem pegava a tarefa, aí ele diz nessa conversa, isso foi transmutado, né? Foi degenerado, acho que fica melhor essa palavra, em esperar o momento de ser servido. É aí que a coisa desanda. E é aí que a gente não pode cair nessa conversa. O trabalho é ação, caridade é verbo, como diria o Haroldo. Caridade é verbo. Né? Amor em ação. Sempre. No texto,
ele traduzindo o que é confessar o Cristo, ele fala: revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento, que os homens vulgares ainda não conhecem. Tem uma outra parte muito interessante também, né, Josi? Que ele fala o seguinte, que é dever pautar a vida em plano diferente e superior, sobrelevar a humanidade. De sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar junto da nossa alma a responsa algo de mais elevado que não sentem em outros lugares e situações do mundo. É tipo um acolhimento, assim, se sentir acolhido. Que a energia nossa destoe dessa confusão que você narrou, por exemplo, no cenário quando o André Luiz veio, né? Desses miasmas que são lançados na atmosfera e que poluem isso aqui. E aí a gente fica na dependência de chuva, trovão, esse tipo de coisa para dar uma limpada. Os raios solares, né? Não precisa de chegar nem na chuva. Que agora é época de seca mesmo, não vai chegar, né? Se fosse assim, a gente ia morrer todo mundo. E a gente imagina que o sol e a chuva é só mesmo para as plantas, né? Para as plantas, para o nosso organismo, às vezes, para vitamina D, né? Vitamina D. É muito mais além, né? É muito mais além, né? Tem toda uma questão de purificação da atmosfera. Esse é o poder, né, divino. Purificar a atmosfera, que a gente nem enxerga esses miasmas. Alguns só consegue enxergar, né? E isso vem em nosso benefício também. Para a gente poder sobreviver aqui. Poder sobreviver. Os raios solares toda manhã fazem isso, né? Purifica a parada. Aliás, os raios solares toda manhã não. Todo dia eles fazem isso. Vão quebrando esses miasmas. E aí permite a vida na Terra. Olha que coisa, né? A importância que é isso. Pois muito bem. A gente, caminhando agora para a gente encerrar essa live, né? É muito importante que a gente, então, deixe, né, frisado que a lição, ela vai além, né? Do que uma exposição simples, né? Mas sim vivenciar, né? O tempo todo, né? É vencer as próprias imperfeições a todo instante, né? Buscar isso com fervor, né? Com compromisso, com amor ao dever e com muita disciplina, né? Muita disciplina, que é o mais complicado da história. E aí, já finalizando também, tem duas linhas aqui no texto, no penúltimo parágrafo, que ele fala que é preciso que o discípulo se precate, né, precaveja, contra o perigo é o nome da lição, né? Contra o perigo de uma adesão verbal sem a participação de suas energias interiores. Vivência. É isso que a Josi acabou de dizer. A vivência da coisa. Arroga-se, a gente se arroga o título de cristão, de discípulo, né, do mestre, e sem movimentar mesmo, sem ressonância no nosso coração. E esse é o perigo. É isso que o texto nos coloca aqui. Para fechar de vez, tem uma frase que ela é muito massa, atribuída a Francisco de Assis, não se sabe se é verdade, que é dele ou não, mas é uma frase massa e que contextualiza muito bem o que a gente está estudando, que é assim: evangelizar sempre, se preciso com palavras. Essa é a frase que eu já fecho aqui, agradecendo a Josi pela parceria, agradecendo pela paciência do pessoal que está aqui conosco hoje, participando, né, nos assistindo. E convidando, claro, para as próximas, estejam aí conosco, bora continuar nesse movimento aí, bora resistir. Uma boa noite para todos, obrigado pela oportunidade. Muito bem. Boa noite, tchau, tchau. Com Deus, gente. Fica com Deus. Com Deus, Josi. Tchau, tchau. Tchau.